Bem-vindos a mais um episódio do Igarapod Portal Amazônia. Hoje nós vamos falar sobre a COP30, que nesse ano foi realizada em Belém, aqui no Brasil. Eu estou aqui com o Tiago da Silva Jacaúna, professor associado do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura da Amazônia. Tem doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Sociologia pela UFAM e graduação em Ciências Econômicas e Ciências Sociais. Então, a COP ela é a conferência anual, conferência das partes, né, sobre mudança de clima na ONU, realizada anualmente em um país sorteado. Eu queria saber o que significa simbólica e politicamente uma COP ser realizada na Amazônia. Bem, primeiro as COPs elas já têm uma longa história, né? Eu acho que as COPs elas iniciam enquanto uma conferência que busca reunir países em torno da discussão climática. Na ECO 92, embora já houvesse outras conferências anteriormente ao Rio de Janeiro, né? Mas a ECO 92, digamos assim, que foi aquele momento na qual a discussão global sobre o clima ganha mais força. E é interessante que, chegando já nessa COP30, né, a 30ª COP, é interessante que ela seja em uma região fundamental para a regulação do clima, né, que é a Amazônia. E é no momento que nós chegamos, em termos de indícios, já não mais indícios, mas os fatos relacionados à mudança do clima, que são os eventos climáticos extremos, eles têm ocorrido com muita frequência, e a Amazônia é um local disso, com as grandes estiagens, as grandes cheias. Então, do ponto de vista do que a região representa em termos de regulação climática para o mundo é muito importante. Sim. E principalmente, né, o quanto que a região e os povos que aqui vivem, o papel que eles desempenham na proteção e na conservação das florestas que são fundamentais. Então, uma discussão climática aqui na nossa região, aqui na Amazônia, eu acho que ela carrega um simbolismo muito grande para o planeta, com todas as desigualdades, com todos os desafios que uma região como a nossa enfrenta, né? Então, trazer uma COP para cá, para discutir clima, numa região fundamental para o planeta, eu acho que simbolicamente, politicamente, é muito interessante e muito importante. E como é que você avalia a relação entre os extremos climáticos que a gente vivenciou nos últimos 5 ou 10 anos com a gente estar numa região que é historicamente mais negligenciada, assim, a gente está no sul global e é uma região historicamente negligenciada. Como se relaciona esses dois fatores, no sentido de que tem muitas autoridades, né, de governos do mundo todo aqui presentes, que estiveram presentes, né, na região durante a COP? Eu acho que um ponto fundamental é de que, embora a mudança climática, os problemas relacionados à mudança climática, eles sejam globais, né? O problema é global, é planetário, mas as pessoas vivenciam e sentem esse problema de forma muito diferenciada. Então, tem pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, que são vulnerabilizadas pelas políticas públicas, que têm pouco acesso à saúde, educação, renda, que têm uma moradia precária, que vivem sem assistência social e acesso a direitos nenhum. Essas pessoas são as que mais sofrem com as mudanças climáticas. Ou racismo ambiental, né, chamado racismo. Exatamente, ambiental. o racismo ambiental, ou seja, são essas pessoas que precisam de maior suporte, apoio, para que elas consigam viver de forma digna nos lugares onde escolheram para viver. Então, a Amazônia, nos últimos anos, você colocou bem, nós vemos enfrentando extremos climáticos absurdos, que isolam comunidades inteiras, né, que dificultam o acesso a medicamentos, dificultam o acesso, inclusive, à alimentação, né? A alimentação encarece em muitos municípios onde a condição de compra já é pequena. Então, esse é o grande paradoxo, digamos assim, das mudanças climáticas, que embora todos sintam, assim, não há ricos e pobres, vão sentir, mas evidentemente que a população vulnerabilizada é aquela que vai mais sofrer, é aquela que vai mais morrer, é aquela que vai precisar migrar,
Para além dos debates e dos acordos que aconteceram durante a COP em novembro, teve toda uma preparação logística que antecedeu isso, né? E a gente tiveram algumas tensões relacionadas à infraestrutura, falaram sobre preços de aumento. Quais foram essas tensões? Como é que você pode avaliar isso no contexto da COP? Eu penso que qualquer grande evento organizado em lugares, né, em países ou em cidades, que enfrentam dilemas sociais e dilemas de infraestrutura, evidentemente que a logística sempre vai ser um desafio, né? Então, a própria escolha da região e da cidade, eu acho que já estava claro que muita coisa teria que ser feita para comportar um evento dessa magnitude, em termos de infraestrutura hoteleira, em termos de mobilidade, enfim. É um conjunto de questões que envolvem a organização de grandes eventos. Então, mas eu vejo que eu acho que isso também serve para que quem não conhece a região, quem não sabe onde fica Belém, a Amazônia, as dificuldades que as cidades que estão nessa região enfrentam, porque nós estamos falando de uma grande cidade, Belém é uma metrópole, com todos os problemas das grandes cidades no Brasil e com a adição de estar numa região que no Brasil já é uma região que com pouca visibilidade política, econômica. Então, eu vejo como normal que isso pudesse acontecer, mas eu percebo também que esses problemas foram contornados na medida do possível, né? O evento ocorreu, está ocorrendo, e tudo conseguiu se encaixar, né? É claro que eu acho que, para quem não conhece a região, isso é fundamental para achar. Sim, a gente paga mais caro quando a gente viaja, sai da região amazônica para outras regiões do Brasil e do mundo. A nossa alimentação ela é mais cara, porque a gente enfrenta problemas de infraestrutura para logística abastecimento. também, ou seja, viver na região tem todos esses desafios, né? Então é importante também que acho que um evento como esse também lança a luz sobre esses desafios da vida nas grandes cidades da Amazônia. Geralmente, quando se fala de Amazônia, se fala de fora para dentro. Nesse ano, a COP está sendo realizada no maior bioma do mundo. Você acha que as populações locais, os ribeirinhos, indígenas, quilombolas, estão sendo ouvidos de uma maneira mais adequada ou só está sendo, os governantes, o poder público e aquilo está sendo fechado, de certa forma? Sim, o acesso ao processo decisório dado a povos e comunidades tradicionais, ele sempre foi muito negligenciado em todas as conferências da discussão sobre o clima. É claro que o acesso a certas zonas, como a COP dividiu, né, zona verde, zona azul, na qual existia a zona verde, onde os movimentos sociais estavam ali discutindo, tinha uma abertura, né, para que eles se manifestassem, não só movimentos sociais de forma geral, né, seja indígenas, quilombolas, a comunidade científica, movimentos sociais de maneira geral, eles tinham ali o seu lugar. Mas eu acho que a grande questão, eu acho que essa COP tentou ainda, que de maneira ainda muito tímida, mas é como que essas grandes lideranças, como que esses movimentos sociais, eles vão ter voz, poder de decisão, aonde as decisões realmente são tomadas. Participar efetivamente, né? Acho que esse é o grande desafio. Abriu-se essa possibilidade, mas, digamos assim, num tabuleiro de forças, ainda são um pouco ouvidos, ou seja, tem pouca efetividade essa participação. Mas, assim, eu avalio como muito importante a mobilização que foi feita em torno desse evento, a Cúpula dos Povos, que é o evento paralelo, onde reúne movimentos sociais, artistas, enfim. Eu acho as passeatas todas que ocorreram na cidade de Belém, em tom de cobrança, acho que foi fundamental para pressionar, para fazer o papel que é o papel desses movimentos, que é pressionar os tomadores de decisão a que as decisões também sejam importantes, sejam ouvidas os povos, né? Exatamente. Aqui, obrigada. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta e a gente estava falando sobre esses espaços que foram divididos na COP, né? A Blue Zone, que são onde foram tomadas as decisões efetivamente, os chefes de Estado estiveram lá. E a Green Zone, que era um espaço mais aberto ao público, no sentido de ouvir sociedade civil, comunidades locais, empresas não estatais, enfim. Em termos sociológicos, o que significa essa divisão de espaços, de tomada de decisão e a Green Zone? Eu diria que esses espaços eles demonstram claramente a divisão de poder que existe na tomada de decisão, né? Eu acho que isso é muito claro, que a COP, as decisões políticas que realmente irão sair diretrizes e compromissos entre os países, eles são decididos com, digamos assim, vamos dizer, com os burocratas e com os representantes políticos das nações que estão ali para discutir, para tomar decisão. E, por outro lado, tem a área, digamos, de pressão social, eu diria assim, né? Sim. Onde é claro que na área verde, na zona verde, né, a Green Zone, esses movimentos, essas discussões que ocorrem nessa arena, vamos dizer assim, elas também servem como uma assessoria, né? Por exemplo, muitos cientistas se organizaram em torno da Green Zone, fizeram suas palestras, apresentaram seus dados científicos, apresentaram caminhos, inclusive, para a direção da política climática. O que já tem sido desenvolvido também, né? O que já vem sendo desenvolvido. Então, é uma arena, uma esfera ali muito importante para coletar informações que depois podem ou não, aí vai depender do país, vai depender dos políticos que estão ali em aderir a determinadas ideias, né? Então, também serve, digamos assim, como uma assessoria, ainda que não totalmente formalizada, mas é o papel, digamos, da pressão social, né? Que se estabelece nesses dois fóruns. Impacta, né, de determinado Agora, modo. claramente, a gente percebe como que, claro que a COP é uma organização, é um evento que reúne diplomatas, políticos, que buscam ali traçar diretrizes de políticas públicas relacionadas ao clima para todos os países e mais do que isso, né, estabelecer consensos entre os países, que esse é o grande dilema da COP. E, por outro lado, tem a participação social. Essas duas esferas precisam estar sempre mais integradas. Mas se você me perguntasse do ponto de vista simbólico o que significa isso, significa claramente que as decisões políticas podem não estar aderentes ao que os movimentos sociais buscam, né? Ao que a comunidade que sofre busca. Então, esse é o grande dilema que esses dois mundos podem enfrentar, mas a única maneira de resolver esses dilemas é exatamente com maior participação social, na qual os movimentos sociais realmente tenham voz para que a gente consiga criar mecanismos, né, na qual essas comunidades elas sejam ouvidas e assessoradas e atendidas. Nessa COP muito tem se falado de financiamento climático, ainda sobre a diminuição das emissões de carbono. Para você, quais foram as pautas de agenda climática mais importantes nessa COP? Essa COP tinha 3 grandes pautas, eu diria, né? Uma é o financiamento climático, a outra é a adaptação às mudanças climáticas e a outra é a transição energética. São 3 grandes pautas. Me parece, né, que até onde estou acompanhando, essas 3 pautas estão tendo a visibilidade e a discussão necessária, ainda que com todas as negociações é sempre muito difícil. E são negociações bem longas, né, de serem desenroladas. Exatamente. Por exemplo, a pauta da transição energética, ela é fundamental, mas isso implica a diminuição do uso dos combustíveis fósseis. Existem grandes lobbies, grandes países como os países árabes, que são fortes produtores de petróleo, que embargam essa discussão, mas é fundamental que essa discussão seja feita. Me parece que a diplomacia brasileira está buscando acordos em torno da transição energética, e acho que algo que é fundamental nisso também é que a própria discussão da transição energética implica na discussão dos insumos, ou seja, dos minérios
que podem ser usados em Energias equipamentos, alternativas. nas energias alternativas, né? Ou seja, é uma outra discussão que também é importante porque gera impacto social, e exploração mineral. É uma longa discussão. É uma longa né? discussão. Então, a ideia do financiamento para adaptação, ou seja, como criar um mecanismo, ou seja, um fundo. O Brasil, inclusive, tem a proposta de criar um fundo para que esses recursos que venham, recursos públicos e recursos também do setor privado, possam ser distribuídos para que cidades, vamos imaginar municípios pequenos que, no caso da nossa região, que quando existem a estiagem, período da seca, ficam isolados, ou com acesso muito restrito. Como resolver esse problema, né? O que precisa ser feito para que isso seja, que os impactos sejam menores? Isso implica claramente financiamento para que ocorram construções na infraestrutura ou no próprio compras de estoques, por exemplo. São exemplos aleatórios que eu estou dizendo aqui, mas que precisam Até porque essa de apoio, população depende da água, por exemplo, né? Que na água. estiagem fica escasso. Exato. Enfim, existem as NDCs, que são contribuições nacionalmente determinadas, que são... Os países chegam em acordos, né? Só que isso é muito difícil de acontecer, porque a gente tem quase 200 países participando da COP. E por que é tão difícil chegar num acordo comum, global? Porque, enfim, o meio ambiente afeta a todos, né? As mudanças climáticas, elas acontecem em todos os lugares, vão continuar acontecendo e vão continuar sendo mais intensas. Mas por que é tão difícil os países chegarem num acordo? Sim, as contribuições nacionalmente determinadas, elas são um conjunto de metas, né, na qual os países já estabeleceram, na verdade, já estabeleceram como meta, e eles organizam isso de uma maneira, em um documento, né, de como que essas metas serão implementadas, né, a partir do que já foi consensuado em outros momentos. COPs, né? O que a gente percebe agora é que as NDCs, elas foram insuficientes. Os países, infelizmente, não estão seguindo o que se propuseram. De modo que essa COP ela precisa avançar, sim. Ela precisa avançar em metas mais ousadas, porque imagina se já não estão seguindo as metas estipuladas, né? Tem que ser mais ousado. Não estão seguindo as metas estipuladas. O mundo, o planeta, já deu o seu indício, né? Já fez a sua intrusão, que eu diria, né? Já disse, olha, eu já estou no meu limite, né? O mundo já atingiu mais de 1,5 graus Celsius de aquecimento global. Então, as metas precisam ser mais ousadas. Por isso que o tema da transição energética é fundamental, né? Porque é aí onde está a queima dos combustíveis fósseis, o grande gargalo, no caso, falando das emissões de CO2. Nesse contexto, ainda tem a exploração da foz do Amapá, né? Ainda estava sendo discutido isso recente, antes do começo da COP, e é um debate também, né? Porque combustível fóssil, gasolina, enfim, petróleo... É mais um dos paradoxos, ou seja, na mesma região na qual se está discutindo mudanças climáticas, diminuição de gases de efeito estufa, transição energética, tem um grande projeto para explorar petróleo, que é uma das principais fontes de emissão de CO2, né? Então, esse é um grande dilema. E é por isso, já tocando na sua pergunta, é por isso que é muito difícil os países estabelecerem acordos, né? Por exemplo, a gente está numa COP, um dos países mais industrializados não está presente, né? Que é os Estados Unidos. O que você consideraria como um legado possível dessa COP realizada na Amazônia para as próximas COPs e para próximos eventos também de clima realizados aqui no Brasil? Olha, eu acho que se essa COP sair com um plano muito claro de metas mais ousadas, e de um financiamento para a adaptação, eu acho que isso já seria um legado muito interessante do ponto de vista político, né? Ou seja, qual é o caminho para a transição energética? Apontar um caminho, efetivamente. O que nós vamos fazer para que a gente alterne... vai chegar aqui e quais são os passos para a gente... Exatamente. Eu acho que esse seria um grande legado. E também quais são as possibilidades de financiamento para
as mudanças climáticas, né, para as políticas de mitigação e adaptação às E mudanças como os climáticas. países mais desenvolvidos podem proporcionar esse financiamento para países subdesenvolvidos? Exatamente, porque aí é fundamental, né? Ou seja, além de diminuir a emissão, esses países mais poluidores, eles precisam também contribuir para esse financiamento, né? Por isso que, claro que... De certo modo, com alguns fundos, né? Como o Fundo Amazônia, enfim, já ocorre de certo grau. Exatamente. O Fundo Amazônia, que tem 2 grandes países que contribuem, né? Noruega e Alemanha. O fundo lançado agora pelo governo brasileiro parece que tem um desenho muito interessante, né? Alguns países já estão se mobilizando para participar desse fundo, o caso da própria Alemanha, o caso de outros países que estão se mobilizando para aderir ao fundo criado pelo Brasil. E é interessante que esse fundo, que ao contrário de, por exemplo, do mercado de carbono, dos projetos REDD+, que tem também esse desenho... Essa compensação ambiental, né? De pagar, ou de que o recurso volte para as comunidades que realmente protegem a floresta, que vivem o território. Então, não é bem essa questão de mercado de carbono, mas é um fundo que procura realmente transferir o recurso para esses povos e comunidades negligenciados, que são negligenciados. Agora é o fim do bloco. Muito obrigada, Thiago, por ter participado dessa entrevista. Quer deixar uma mensagem final? Não, primeiro agradecer o convite e acho que a mensagem que eu tenho é dizer que vamos aproveitar, estávamos falando do legado, né? Vamos aproveitar esse evento e nós, enquanto sociedade civil, sempre nos conscientizarmos que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. E que isso não é alarmismo, não, isso é a própria ciência. É a realidade, né? É a realidade. Então, sem negacionismos. E vamos pressionar os políticos e também fazer algo que estiver ao nosso alcance para que a gente possa lidar com esse problema e deixar o mundo melhor para as próximas gerações, né? Sim, muito obrigada, Thiago. Estamos de volta falando sobre COP30 na Amazônia e agora eu estou aqui com 2 convidados, o Marcos Bessa, que é cofundador do Impact Hub e presidente do Impact Hub no Brasil, e o Jansen Siqueira, que é analista de sustentabilidade do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Sejam muito bem-vindos ao Igarapod. A COP30 trouxe uma enxurrada de vozes sobre da Amazônia e de amazônidas. Como é que a agenda de vocês entrou nesse contexto da COP, a agenda tanto do Impact Hub quanto do Instituto? Memorial Chico Mendes, né? Porque às vezes confunde mesmo com o Instituto Chico Mendes, né? Muitas vezes tem que esclarecer isso, né? Porque o Instituto é do governo federal e o Memorial Chico Mendes é um braço do CNS. Então, o CNS é uma instituição que foi criada nos anos 80, ainda com a participação do Chico Mendes, e o Memorial é um braço técnico do CNS e, por conta da nossa atuação com as cadeias da sociobiodiversidade, a luta pelo território, essa discussão sobre os produtos da sociobiodiversidade, bioeconomia. Então, nós entramos nesse circuito aí de discussão sobre como valorizar o trabalho dos extrativistas, como reconhecer o seu território e como atribuir valor mesmo, né, por meio dos serviços ambientais para esses trabalhadores e trabalhadoras que estão lá embaixo das árvores, né, trabalhando e colocando seus produtos aí no mercado, e a intenção foi dar voz também para essa população. Então, nós participamos lá com cerca de 1.000 extrativistas de todo o Brasil, né, levando eles para exatamente eles terem voz e espaço lá. Então, nós conseguimos fazer vários debates com essa pauta de sempre a busca da valorização do extrativismo e de quem vive mesmo da floresta e para a floresta. Show, muito bom. Estava lá presente, vi muito dos movimentos de vocês. A gente também foi com uma agenda bem vasta para a COP, acho que é um marco bem importante. A COP está acontecendo no Brasil e acontecer aqui na nossa região, então a gente olhou para isso como uma oportunidade muito grande de a gente apresentar o que a gente vem fazendo, levar as vozes das pessoas que estão na prática, de fato, fazendo acontecer a agenda de sociobioeconomia aqui, que é o que a gente faz, né, o que a gente apoia.
Então, a gente teve várias ações, desde o FINSA, que a gente faz em parceria com o IDESAN, que é o Festival de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia. Sempre acontece em Manaus, a cada 2 anos, e esse ano a gente resolveu levar para a COP. Justamente porque o nosso slogan é onde o fazer fala mais alto, que é justamente quem está fazendo essa agenda aqui na região. Também a gente tem um projeto que é ligado à bioeconomia, né, a núcleos de bioeconomia, que é o ECOAM. Então, a gente levou um projeto dentro desse projeto que se chama Vozes que Ecoam, que é escutar os territórios que a gente trabalha, que é Tefé, aqui no Amazonas, de Paraná, em Rondônia, e Rio Branco, no Acre. Então, a gente levou os representantes desses territórios lá para a COP, para que pudesse apresentar o mapeamento, as demandas desse território, focada na agenda de bioeconomia, e várias outras agendas que a gente foi participando para falar de financiamento climático, de desenvolvimento de territórios. Então, foi bem vasta essa nossa experiência lá durante a COP. O Memorial Chico Mendes trouxe a carta dos povos extrativistas, né? Qual foi o objetivo dessa carta? Essa carta ela foi muito simbólica, né? A sua entrega, nós entregamos para a ministra Marina Silva e para Sônia Guajajara no final do Porongaço. Então, o Porongaço foi uma manifestação que foram mais de 500 pessoas na rua, acho que quase 1.000 pessoas, com o símbolo da poronga na cabeça. A poranga, né? Na cabeça. Então, o simbolismo daquilo ali é exatamente iluminar a cabeça das pessoas, iluminar o caminho, saber por onde está andando, que é o que a gente pensa que é a sensibilização, né? O simbolismo, né? daquela reunião ali, daqueles debates, então aquelas lideranças mundiais discutindo sobre o futuro do planeta. Então, nós quisemos representar isso por meio da poronga, né? Que as ideias deles fossem iluminadas exatamente para dar esperança para as futuras gerações, né? Esperança para a floresta e iluminar aqui essa luta que os extrativistas travam no seu dia a dia ali, né? Trabalhando, seja com pirarucu, seja com a borracha, com açaí. Né? Mas a ideia do Porongaço foi essa, então levar esses extrativistas para a rua. Então nós caminhamos por mais de 3 quilômetros, foi assim algo muito especial mesmo na cidade de Belém. O trânsito parou, as pessoas ficaram espantadas, o que é isso, que esse pessoal todo... Para quem não sabe, a poranga é um instrumento que os seringueiros usavam, né, para iluminar durante a noite. Que ele sai, o seringueiro ele sai na madrugada, né? Sim. Sai em torno de 3 horas, às vezes um pouco mais cedo, porque a seringa, quando você corta, ela rende mais nesse período da madrugada, que é um período mais frio, e aí a árvore acaba exalando uma quantidade maior de látex. E aí a poronga é esse instrumento de trabalho mesmo do seringueiro, né? Junto com a sua faca de corte, junto com todos os outros insumos para produzir a borracha. E aí, no final do Porongaço, nós entregamos a carta, né, para a Marina, para a Sônia Guajajara, e a carta tem 6 pontos principais, né, que é o primeiro é reconhecimento dos territórios extrativistas como estratégia oficial de clima. Então, pensar em povos extrativistas, você tem que delimitar a área de atuação desses povos. Então, nós atuamos muito na questão de segurança do território, né? Então, uma das bandeiras é dar instrumentalização para as unidades de conservação, principalmente as unidades de conservação de uso sustentável. Um outro ponto é o fortalecimento da sociobioeconomia, que é exatamente trabalhar esses produtos lá que os extrativistas atuam, né, e colocar ele no mercado e que haja realmente esse reconhecimento do mercado para esse produto, retorno financeiro, que vai gerar qualidade de vida para esse trabalhador, que é o dia dele ali, o dia a dia dele que está expresso naqueles produtos. Um outro princípio é acesso a financiamento climático, né, porque, infelizmente, quando você vai nesses bancos tradicionais, ainda é muito difícil a gente conseguir crédito, conseguir um capital para essas atividades. Elas ainda não são bem vistas nos bancos tradicionais, então que haja um processo de mudança nesse financiamento para essas atividades. A centralidade das ações de educação, juventude e mulheres também foi um dos focos
dessa carta, um dos princípios dessa carta. Infraestrutura adaptada à Amazônia, né? Nós sabemos que a Amazônia tem as suas complexidades e a logística, trabalhar na Amazônia é muito complexo por conta das suas logísticas caras, distâncias, e ainda mais com essas mudanças climáticas, as coisas vêm... Os extremos climáticos, né? Os extremos vêm tornando muito delicada essa questão de estrutura. E, por fim, a governança climática com participação direta dos povos da floresta. Então, esses foram os princípios da Carta. Assim, a gente entende que é um instrumento mesmo político e um instrumento de visibilidade estratégica para que a gente possa realmente estar discutindo desenvolvimento e qualidade de vida para os povos extrativistas. Muito se falou, você até comentou na COP sobre financiamento climático, né? Para vocês dois, que tipo de financiamento realmente contribui para a sociobiodiversidade, para o fomento da economia, de toda a cadeia dos povos amazônidas? Eu acho que não tem um caminho só, né? Acho que não tem um mecanismo financeiro só. Isso ficou muito claro lá durante todas as discussões e apresentações. Alguns fundos foram lançados durante a COP, olhando muito para a nossa região, mas eu acho que a gente tem diferentes perfis, tanto de ações quanto de demandas de recurso financeiro, né? Tem demanda que é filantrópica, que não vai olhar para esse dinheiro com retorno como investimento. Tem outras que sim, que são investimentos e que precisam ser olhados dessa forma. E ainda dentro desse de investimento tem uma diversidade. Tem gente que tem condições de retornar juros altos, tem gente que precisa de um dinheiro filantrópico misturado com dinheiro com retorno financeiro. Então, acho que isso ficou muito claro durante a COP, de como que a gente é diverso nessas demandas e quanto que esse dinheiro precisa se adaptar para chegar onde, de fato, ele precisa chegar. Então, fala-se muito. Tem muito dinheiro olhando para a região, mas esse dinheiro não aterriza, ele não chega, ele não para no chão, porque esses mecanismos ainda não estão adaptados à realidade que a gente vive. E uma coisa que eu gosto de falar é que a gente não tem que mudar a régua para esse dinheiro chegar aqui, né? Diminuir as exigências. Ela tem que continuar alta. Ela tem que continuar alta, mas ela tem que entender uma realidade que a gente tem, que é diferente. Então, quando a gente vai falar de floresta, negócios ligados à floresta, a gente tem sazonalidades, que não dá para a gente trabalhar da mesma forma como um outro negócio que trabalha com uma linha de produção um ano todo. Então, acho que esses movimentos precisam também ser entendidos por parte de quem tem a mão, né, a posse do dinheiro ali. E do nosso lado, que está ali passando o pires e buscando esses investimentos, é tentar também mostrar que é positivo investir na região, para além de impacto, né, e dessa questão de mitigar todos os extremos climáticos, mas também que isso é positivo a longo prazo, de trazer uma vida digna para quem está vivendo aqui. Obrigada. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. Tanto o Impact Hub quanto o Memorial Chico Mendes trabalham como a Amazônia como solução. Como é que isso funciona na prática? Como é que funcionam os projetos de vocês? Bom, lá no Memorial Chico Mendes, nós atuamos levando o legado do Chico Mendes, que é um legado de manutenção da floresta, com valorização do trabalho das pessoas, e nós atuamos muito forte na cadeia da sociobiodiversidade. Então, eu coordeno um projeto, que é o Arranjo da Borracha, na Amazônia, que tem como função revitalizar essa atividade produtiva e inserir esse produto no mercado. Então, nós conseguimos estabelecer parceria com outras organizações, como a WWF, Maflora, Conexus, Fundação Michelin, e conseguimos comercializar essa produção com a própria empresa Michelin. Temos outras iniciativas com açaí, com óleos essenciais, pirarucu, e atuamos também com saneamento básico, uma parceria com o governo federal para instalação de sistema de distribuição de água, banheiros. Então, atuar muito forte mesmo onde esse serviço é muito precário ainda, que são comunidades interioranas. Então, isso não só no Amazonas, como no Amapá, Rondônia, Pará. Estão atuando na Amazônia, e o nosso foco é a qualidade de vida das pessoas, né? Reconhecimento dos seus territórios, valorização da cultura, e agora nós estamos atuando muito forte também com os jovens e com as mulheres, né? Buscando
inserir oportunidades. E, recentemente, agora nós fizemos um encontro das mulheres da sociobiodiversidade, aqui em Manaus, onde nós trouxemos mais de 60 lideranças femininas para discutir mesmo o papel da mulher, né, como ela ficar mais segura nessas atividades, as oportunidades. Então, o Memorial trabalha muito com esse foco mesmo no trabalho que é executado na Amazônia como um todo, mas olhando para a cesta dos produtos da sociobiodiversidade. E algo que a gente tem discutido muito agora também são as oportunidades de rede, PSA, como inserir essas populações nessas discussões. Então, a gente faz a discussão trazendo essas populações, inclusive foi um dos focos também da COP30, fazer com que essas lideranças também falassem sobre esses temas, né, que são tão atuais, tão relevantes, e dando oportunidade para eles colocarem o seu pensamento e não só aceitar o que vem de fora, né? Porque esse é um tema que é muito de cima para baixo, né? E ele precisa ser mais horizontalizado. Então, nosso papel tem sido muito nesse sentido atualmente. Na COP... Não, eu acho que é importante você falar isso, que é toda essa questão, né, da Red Mais está batendo na porta já dessas pessoas para incluí-los nesse mercado, e eles nem sabem como que esse mercado funciona e qual é o papel deles nesse processo todo. Então, bem legal esse ponto. E a gente trabalha muito focado em desenvolver empreendedorismo dentro da nossa região, né? Olhando principalmente para empreendedorismo de impacto socioambiental. Então, a gente olha para duas vertentes. Como que a gente fomenta e desenvolve negócios, e aí negócios podem ser de todos os aspectos dentro da região, desde ligados a cadeias produtivas, a negócios urbanos. Então, a gente entende que a Amazônia também é urbana e a gente precisa olhar para isso. E, por um outro lado, a gente olha para o desenvolvimento de território, porque a gente começou a entender que esses negócios estão em alguns territórios. E esses territórios, mesmo que sejam na Amazônia, são diversos, né? Então, não dá para a gente tratar da mesma forma. Então, o nosso eixo de atuação acaba seguindo nessas duas frentes. Desenvolver negócios e fomentar territórios com essa agenda muito clara de impacto de bioeconomia. Então, vai desde mobilização comunitária, a fomento de educação empreendedora de fato, a advocacy política pública, porque a gente acredita que as pessoas precisam ter autonomia dentro dos seus territórios e, para que isso, elas precisam se envolver de forma política dentro do território que elas estão atuando. Então, a gente vem atuando ao longo desses 10 anos nessas duas frentes. E hoje, para a COP, foi o que eu falei ainda há pouco, a gente levou um pouco dessa visão de que a Amazônia ela é urbana e ela é rural, e que sim, ela é possível ser investida e que ela traz retorno, ao mesmo tempo levar esses mapeamentos dos territórios para dizer qual é a demanda de bioeconomia para que a gente avance, que é diferente de Tefé, é diferente de Rio Branco, é diferente de Paraná. Cada uma tem um ecossistema diferente. E cada um tem um ecossistema diferente. E que todas trabalham a bioeconomia para a nossa região. No contexto da COP, muito se falou da Blue Zone, da Green Zone. Como vocês acham que esses povos tiveram... Que papel vocês acham que esses povos tiveram? Tanto os extrativistas, quanto as juventudes, as mulheres, os indígenas. Acham que eles tiveram vozes ouvidas? Ou que eles tiveram oportunidade de levar as demandas até no contexto político, né? Que é quem toma as decisões? Olha, lá nós fizemos questão de inserir os representantes, principalmente do CNS, né, que é uma organização nacional, e tivemos, sim, oportunidades, tanto na Blue Zone quanto na Green Zone, e em outros locais também apresentamos as nossas iniciativas, mas eu achei bem positiva, né? Muita gente falou negativamente daquela ação dos indígenas que invadiram, que fizeram aquela manifestação. Eu achei super positivo, porque afinal de contas eles são invadidos, são agredidos todos os dias, então que realmente a voz dele possa ser ouvida. E eu acho que aquela manifestação ali, por mais que tenha causado aquele alvoroço todo, mas foi válida para sentir o impacto mesmo do que é ter o seu espaço ali invadido, seu espaço ali ser até com uma certa agressividade, mas eu acredito que houve um espaço muito positivo nesse sentido, né? Tanto das populações extrativistas, né? Nós conseguimos dialogar muito bem nos espaços, tanto na zona azul como na verde,
né, e levar as nossas atividades, né, dialogar. E nós estamos agora, até brincamos assim, poxa, a gente tem tanto o que falar, que toda a COP agora é interessante que a gente monte uma caravana e vá acompanhando a COP, porque... Não, legal você falar isso, porque eu acho que o movimento de COP, quando chegou no Brasil, levou para um outro nível. Sim. Então, foi muito bonito ver, sim, a Zona Azul e a Zona Verde lá acontecendo, mas a cidade respirando COP, todos os movimentos sociais, né? para além disso. Então, eu acho que a representatividade foi muito grande. Eu vejo coisas muito positivas. Assim, sim, poderia ter mais, mas eu acho que já foi um avanço bem significativo essa representatividade. Acho que em diferentes círculos, em diferentes meios, de alguma forma, essas mensagens chegaram. E o fato de ter sido aqui, eu acho que essa é uma das principais mensagens, porque viver a realidade amazônica é diferente. Então, eu vou ter que vou participar de uma conversa que tem que pegar um barco. Aí já entende um pouco a logística da gente, o calor, as condições de vida, ainda que não seja no que as pessoas costumam chamar de Amazônia profunda, porque esse profunda depende muito do lugar que você está vendo, né? Mas muita gente diz, lá para onde é o distante, não. Tem esse próximo aqui que já mostra um pouco de como que é a nossa realidade. Então, eu vejo ganhos bem significativos. E qual é o papel das juventudes nesse ativismo, nesse contexto de sociobiodiversidade? É estratégico, é fundamental, né? Porque eles, mais do que a gente, vão sentir essas mudanças climáticas aí na pele mesmo, na vivência, e outras gerações, filhos deles, vão sentir mais ainda. Então, quanto maior os espaços de participação, de voz, de esclarecimento para a juventude, melhor. Então, realmente eu vejo como fundamental essa participação. Nós tivemos a oportunidade de levar também lideranças jovens para ter essa experiência, para vivenciar aquele espaço lá de gringos, de representantes do governo. Então, câmbio cultural, né? Eu acho que essa questão da juventude, a gente esbarra muito num lugar de que eles não querem mais continuar as atividades que os pais, os avós faziam. Então, como que reforma a visão sobre todas essas ações? Eu acho que a COP também foi importante para isso, assim, ver os movimentos da juventude lá, em todas essas zonas, inclusive dos movimentos da sociedade civil, foi muito legal também, porque trouxe um pouco desse ar de tem um futuro possível, que é diferente de uma repetição desse passado, mas também a valorização do que foi recebido aí de forma ancestral, né? Então, acho que isso foi muito legal de ver os jovens percebendo o poder que eles têm na mão e essa capacidade, esse entendimento de que eles podem seguir. Obrigada. Agora a gente vai para mais um intervalo. Estamos de volta. Agora falando um pouco sobre bioeconomia. Ela tem sido discutida sobre diversas perspectivas. O que vocês acham que ainda falta para aliar a bioeconomia do que é vivido em comunidades, em cadeias produtivas menores, aos grandes centros de discussão, como foi a COP? Como alinhar desde o produtor, desde o seringueiro, até uma cadeia produtiva muito maior? Posso começar aqui? Pode. Eu acho que, primeiro, é entender que são diferentes tamanhos, né? E quando a gente olha muito para a bioeconomia, hoje é quase que vamos fazer isso em escala, vamos fazer isso aqui num processo produtivo gigante, né? E eu acho que sim, é possível para alguns movimentos e para alguns tipos de negócio, mas para outros não. Eu gosto muito de falar que sim, tem a escala que vai avançar mercado, que vai ser alta produção e que vai chegar... Então, a gente tem exemplos de negócios que eles podem ser vendidos para fora do país, porque tem apetite para isso. Tem outros que não, mas que eles são tão importantes quanto esses negócios que são possíveis de serem escalados. É o que a gente chama de impacto em profundidade. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um negócio de biojoias dentro de uma RDS, quantas famílias estão sendo envolvidas ali? 10, 15 famílias? Possivelmente, este negócio não vai ter uma loja em cada lugar, mundo afora. Mas só o fato de, naquela situação, naquela região, estar gerando emprego e renda de forma digna, para que essas pessoas tenham uma vida próspera, isso já é um impacto. Isso já é um impacto em profundidade, né? Que não precisa escalar muito. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta dessa bioeconomia para ela avançar, é entender
esses movimentos diferentes e que os dois são necessários. A gente gosta muito de trazer um pouco para a alusão dos peixes, né, amazônicos. Tem negócios que são ditos os negócios pirarucus, que são grandes, que possíveis de escalar, enfim, precisam de muito dinheiro, de muito investimento, de muita estrutura. E tem os negócios jaraquis, que eles são menores, precisam de um dinheiro menor, mas eles são tão importantes quanto o pirarucu para a manutenção desse ecossistema. Sem um e o outro, isso aqui não avança. Então, acho que essa visão, para a gente pensar a bioeconomia para o futuro, é entender que a gente tem diferentes tamanhos e espécies a serem trabalhadas e desenvolvidas. Perfeito, Marcos. Maravilha. É isso mesmo. A gente acredita muito também nas parcerias, né? Então, nós temos algumas iniciativas, né? Como eu falei aqui, especificamente da borracha, que é uma multinacional. Nós conseguimos estabelecer aí com a Michelin e trabalhar, olhar a cadeia de valor como um todo, né? Onde é que essa borracha é produzida, como é que ela vai ser transportada, vai para onde, como é que ela retorna aqui para o polo de duas rodas. Então, inserir também esses produtos da sociobiodiversidade nessas cadeias produtivas, nessas cadeias de valor de grande impacto, também são fundamentais. E aí, para isso, é necessário que os bancos tenham um olhar diferente, que o governo ofereça políticas públicas também necessárias, que os órgãos de assistência técnica possam realmente capacitar esses produtores, que eles possam ter acesso a insumos, mas, enfim, realmente é um trabalho coletivo e que as parcerias, elas são fundamentais, né? Aquilo que você falou também, né? Existem projetos de financiamento, projetos a fundo perdido. Então, realmente, buscar diferentes alternativas para diferentes realidades é o fundamental. Então, a Amazônia realmente é esse cesto complexo aí, né, que tem as suas oportunidades, mas do tamanho dessas oportunidades são os tamanhos dos desafios também, né, que a Amazônia ela é complexa nesse sentido. Então, essas realidades elas precisam ser colocadas à mesa e para as diferentes realidades, diferentes estratégias, mas o que consolida todas elas são as parcerias, são as oportunidades. Então, trabalhar na Amazônia é trabalhar de mãos dadas, todos juntos, iniciativa privada, ONGs, bancos, a comunicação, enfim. Então, esse trabalho coletivo que realmente vai fazer uma diferença e é o que está fazendo diferença para as iniciativas hoje na Amazônia com foco na sociobiodiversidade. As parcerias são fundamentais, né? Ainda falando sobre a COP, vocês estiveram lá em um apanhado geral assim das manifestações, dos acordos, das cartas. O que vocês acham que a COP deixou de lacuna e o que vocês acham que ela deixou de oportunidades para negócios na Amazônia de modo geral? Eu acho que de lacuna ficou esse entendimento real das mudanças que precisam acontecer. Então, a gente tem o acordo final que não foi satisfatório. Eu acho que essa é uma grande lacuna. Então, e não é que não é sabido, é sabido. É que na hora da discussão e da negociação isso não foi incorporado. Então, acho que essa é a grande lacuna, porque a gente já sabe o que precisa ser feito. Agora tem que fazer. Eu gosto muito de um discurso que a Marina usa, que ela fala, não é mais uma questão de conhecimento técnico, é uma questão ética, porque a gente já sabe o que precisa ser feito. Então, eu concordo com esse ponto. Então, a lacuna foi essa. E de oportunidades, é que eu acho que a gente abriu muitas portas, assim, porque as pessoas, de fato, viram a realidade, tiveram contato. Uma coisa é a gente estar falando, apresentar um PPT. Não só para gente de fora, né? Mas para os próprios brasileiros. Para os próprios brasileiros, inclusive para os próprios amazônidas, né? Para eles entenderem o quanto que eles são diferentes uns dos outros e que a gente pode somar forças e fazer uma coisa maior, mais estruturante. Então, como que a gente cria ações estruturantes que elas vão gerar uma ambição de Amazônia para 20 anos, para 30 anos, e a gente vai construindo isso ao longo do tempo? Realmente, o que faltou mesmo essa participação maior e esse impacto mesmo nessa redução dos gases de efeito estufa, né? Que o planeta não aguenta mais, né? Tanto gás carbônico aí sendo lançado. Então, realmente, essa falta de um posicionamento mais firme das grandes potências, Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, realmente isso ainda tem muito o que avançar, mas o poder do capitalismo ainda é muito forte ainda
ainda muito decisivo e ainda eles não abrem mão desses fatores ainda, né? Principalmente do petróleo, mas chamar a atenção, né, da sociedade como um todo, da participação mesmo e o papel estratégico que as populações amazônicas têm nessa discussão foi muito positivo. Ver as pessoas perceberem isso, que realmente a Amazônia e o Brasil, né, como um todo, né, ela tem esse diferencial mesmo, né, o tamanho continental do Brasil, seus vários biomas, né, a quantidade de água que a gente tem aqui, como isso precisa ser melhor utilizado, melhor valorizado, né, e um fator muito positivo é a questão cultural ali, sair a cada noite na COP, não só à noite, durante os dias também, as manifestações, a dança, a alegria tanto do povo paraense, né, mas de outras expressões também, o povo maranhense muito presente, Várias enfim. expressões artísticas ainda. Artísticas, né? E principalmente no espaço Chico Mendes, que nós tivemos uma participação maior, então o Chico Mendes teve um espaço específico lá na COP, né? Então isso foi muito, muito especial, né? A gente está discutindo com jovens nesse espaço, discutindo com as mulheres, né? Discutindo inclusive destinação de resíduos, as cooperativas de coleta de resíduos participando. Então, houve uma valorização mesmo desse trabalho que é essencial, né, para esse processo de mudança. Gente, eu agradeço a vocês a participação do Igarapod. Sejam sempre bem-vindos. Vocês querem deixar uma mensagem final? Eu quero agradecer o espaço. Muito obrigado, Isabelle. Marcos também, foi maravilhoso, né? Vim aqui no Igarapod, esse lugar muito especial. Quero deixar também um abraço a todos os colegas do Memorial Chico Mendes, do CNS. O CNS esse ano completa 40 anos de luta, bacana. 40 anos de história. Inclusive, nós lançamos um livro durante a COP, foi muito, muito simbólico, muito especial. Como eu falei, o próprio espaço, o Chico Mendes, e perceber que o Chico Mendes é um símbolo vivo, mesmo, né? A sua história... Ainda inspira, né? Ainda inspira, sim, muito, muito ainda. É muito emocionante assim, ver. E lá nesse espaço nós conversamos com muitos seringueiros que atuaram do lado do Chico Mendes, da Marina. Então, estar ali no dia a dia conversando com essas pessoas realmente é inspirador mesmo, realmente, e levantar essa bandeira de necessidade da gente reconhecer e valorizar o trabalho dessas pessoas, né, que estão lá com a borracha, com o pirarucu, com o açaí, com a castanha. Também, então, dizer que esses produtos já estão prontos para ser uma solução, né? Então, COP30, a resposta são os povos da floresta. Agradecer também, muito bom dividir esse espaço e deixar o canal aberto aí para caso alguém queira saber mais como que a gente trabalha, apoiar o nosso trabalho, então, só nos seguir nas redes sociais. E muita coisa surgiu daí, então, teve a carta do Finza, teve o mapeamento dos territórios, então... Só seguir a gente. Muito obrigada. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, também Amazon Site e Portal Amazônia. Também conteúdos exclusivos no site do portalamazônia.com. Tchau e até a próxima.